Hoje eu quero conversar com vocês sobre leitura e bater um papo cabeça aí com relação a isso, porque eu converso com diversas pessoas, principalmente do meu círculo social, e eu tenho muitos amigos que têm muita dificuldade de ler, de construir o hábito da leitura. E por mais que tenha milhares de conteúdos na internet relacionados à leitura, eu vejo que quanto mais pessoas falarem sobre isso, melhor, porque vamos dar o exemplo aqui do tigrinho, né? Quanta informação tem sobre o tigrinho, que casa de aposta não é bom, e ainda assim a gente tem mais apostadores hoje, mais CPFs apostando hoje do que investidores na bolsa de valores. Então, eu penso, e o porquê também de eu falar sobre isso, que quanto mais pessoas falarem, mais pessoas botarem a cara e trazer conteúdos com relação a isso, de profundidade e tudo mais, pode conscientizar algumas pessoas, né, e podem ser poucas pessoas, que o movimento comece com poucas, mas que isso de alguma forma replique mais adiante e que a gente consiga impactar muitas pessoas com relação a isso, porque a leitura é o único caminho para você se tornar uma pessoa inteligente. E aí nós vamos já entrar certinho aí no tema do vídeo que eu quero trocar essa ideia com vocês, porque não é também ler qualquer coisa, tá? Mas segura aí um pouquinho. Eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal, por quê? Mais de 90% das pessoas que me assistem não são inscritas no canal, e a minha ideia é estar propagando cada vez mais conteúdos de profundidade relacionado à leitura, finanças, orçamento, educação financeira. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal e me ajude a bater a meta de 500 inscritos até o final agora do ano de 2025. Atualmente, se eu não me engano, eu estou com 63 inscritos, o que para mim já é um número surpreendente, mas conto com a tua ajuda para nós chegar a esse número de 500 inscritos até o final de 2025, tá bom? Então, eu tenho dois motivos principais para estar fazendo esse vídeo. O primeiro é o do meu círculo social, que como eu comentei, tem muitas pessoas que têm dificuldade de ler e acabam não lendo nada, nenhum livro, justamente porque tem essa dificuldade de parar um pouco e sentar a bunda na cadeira e ler. E também porque esse é um dado muito importante. Agora, eu não me recordo se é do primeiro trimestre de 2025 ou de 2024, que somente 47% da população brasileira leem. Os outros 53% não leram sequer uma parte de uma obra. Então, não abriram o livro e não se permitiram sequer ler uma parte de uma obra. E isso é muito alarmante, por quê? Primeiro, o nosso investimento em cultura no Brasil, ele é um investimento muito atravessado, né? Porque a gente tem milhões de reais sendo investido lá para Lei Rouanet, mas nós não temos esses mesmos milhões investidos no ensino fundamental e ensino médio, que eu acredito ser uh, a fase onde tu desperta o interesse da leitura na pessoa, onde ela vai já sair ganhando muito, né? Já vai ter ganhado um tempo absurdo. Porque além de tu ficar hoje 9 anos ali no ensino fundamental, se eu não me engano, depois mais 3 do ensino médio, né? Você acaba aproveitando pouca coisa e a geração que tem vindo agora, bom, vocês acompanham aí, vocês sabem do que eu tô falando. As pessoas elas não conseguem ter senso crítico, não conseguem ler uma matéria que seja um artigo e tirar conclusões com base no que leu. Muitas vezes não entendem sequer o que leu. Isso é extremamente preocupante, porque é justamente nesse tempo da escola onde a gente aprende a ter esse senso crítico, a gente aprende a ter essa visão de mundo e que muitas vezes acaba sendo uma visão um pouco mais alienada, um pouco mais limitada, justamente por causa dessas questões da leitura. Eu vou falar um pouco da minha experiência. Eu fui um aluno que tinha que me esforçar muito para ser um nota 7, né? Eu já reprovei de ano, inclusive 2 vezes, na sexta e na sétima série, mas não porque não gostava de estudar, mas era por revolta mesmo da aborrecência, né? E hoje eu me considero uma pessoa muito estudiosa, eu estudo bastante, me formei, sou formado em contabilidade, tenho 2 pós-graduações, uma na área de investimentos e outra na área de gestão de pessoas. E, assim, consumo e estudo diariamente, basicamente, sobre muita coisa, né? Leio bastante também. Só que isso foi depois de velho, aí foi depois, velho, né? Não sou tão velho assim. Mas foi depois da época da faculdade, onde eu comecei a me conectar com algumas mentes mais estudiosas e aonde eu vi e percebi que somente através do estudo, do conhecimento, para quem saiu do absoluto nada, que é possível você chegar em algum lugar. Ou pelo menos para que não te tirem a liberdade do pensamento.
E aí eu comecei a estudar, comecei a ler, comecei a pegar gosto dessas coisas. Vou dizer para vocês que não foi fácil, óbvio, nenhum começo é fácil, bem como o meu começo aqui no YouTube na criação de conteúdo também não está sendo fácil. Mas a gente precisa insistir, precisa começar e desenvolver. E eu comecei a ler, né? Até montei aqui, eu tenho uma pequena biblioteca e tenho um Kindle também, onde eu tenho alguns livros ali que eu li, livros bem significativos. E quais foram os gatilhos, e é isso que eu quero compartilhar com vocês, quais foram os gatilhos que me fizeram a começar a ler e tentar entender um pouco mais, pelo menos para dar o dom da dúvida, né? Primeiro que, citando alguns benefícios aqui com relação à leitura. Você reduz o nível de cortisol do teu organismo, então se você é uma pessoa estressada e você lê, automaticamente você consegue reduzir o teu estresse. Claro que isso não é da noite para o dia, tu precisa de hábito, de um tempo nessa atividade para reduzir esse cortisol. Você previne doenças, porque é um exercício para o cérebro. Então, e na academia você exercita o músculo, a leitura exercita o teu cérebro. Você melhora o teu vocabulário, você melhora a tua oratória, você melhora a tua concentração, porque a partir do momento que você pratica de sentar e se concentrar, você está treinando algo que é muito valioso no dia de hoje. Inclusive vai muito de encontro ao livro que eu estou lendo esse livro aqui, Trabalho Focado, né? Justamente para me ajudar a pegar alguns insights aí e melhorar, porque, bom, eu vivo também num mundo conectado. Graças a Deus hoje eu não tenho mais problema de tela de celular, mas já tive mais de 6 horas de uso, hoje consegui reduzir para 2 horas, o que eu ainda acho bastante, mas já é um bom progresso. Então a leitura ela tem me ajudado nesses aspectos justamente porque eu tenho deixado o celular de lado e me concentrado mais no que é importante. A leitura, ela envolve um processamento de texto, então por que eu não gosto do audiobook, né, ou ouvir um livro? Desde que, assim, seja uma leitura que você esteja interessado. Se é algum livro específico que tu quer ver algum preview, alguma coisa assim, até é interessante. Hoje tem muitos vídeos na internet de pessoas que leem livros e depois fazem resumo. Inclusive, se vocês quiserem que eu traga esse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários, né? Eu tenho já vários livros que eu li e que eu posso estar, então, retomando alguns conteúdos e estar trazendo para vocês. Por favor, deixem nos comentários se você acha válido esse tipo de conteúdo aqui no canal, tá bom? E a leitura, como eu estava falando, então, ela envolve um processamento de texto, você precisa pensar e, melhor de tudo, né, a leitura escrita, não a escutada. Você consegue parar, você consegue refletir, você consegue se questionar. Eu estava lendo recentemente A Vida Intelectual e trazia muito sobre isso, que quando você vai ler um livro, o melhor é você sair com mais perguntas do que respostas. É justamente por isso, né, que a leitura ela é magnífica, porque te traz esses insights. Você fica pensando, pá, mas como é que eu aplico? Mas como é que faço? Enfim, então a leitura, eu considero a leitura visual, né, você sentar e ler, melhor do que o audiobook. Já tentei ouvir audiobook e não gostei, tá? Outro ponto importante com relação à leitura, né, vamos aí, acho que para o terceiro tópico. Hoje, a leitura, ela é a única forma de você conversar com, por exemplo, Aristóteles, que foi uma pessoa ímpar no seu tempo. Você consegue conversar com Platão. Você consegue conversar com Jesus, lendo a Bíblia. Você consegue conversar com grandes pensadores, que às vezes dedicaram anos de pesquisa e resumiram em poucas páginas. Exemplo desse livro aqui. O autor, muito bom, inclusive, o Cal Newport, que fala sobre um trabalho focado. E, secando um pouco mais essa questão do livro, você consegue perceber que houve muita pesquisa. Muita pesquisa. Existe muita referência bibliográfica de outros pensadores, de outros pensadores, e a pessoa ela faz um compiladão ali e te entrega mastigado. É a única forma de você estar em contato com essas pessoas, né? Muitas dessas, né, Aristóteles, Platão, por exemplo, Jesus, já morreram. O que fica é o seu legado, né? É o que eles escreveram. E isso é surreal, né? Você parar para pensar é surreal. E isso me deu, quando eu botei, quando eu estava construindo o roteiro desse vídeo, eu coloquei isso no roteiro, cara, eu falei, é impressionante.
a minha vontade de ler aumentou cada vez ainda mais, porque eu quero poder conversar com Aristóteles, ver o que ele pensava, né, Platão ou qualquer outro pensador ali, os próprios hoje que está muito em alta, muito na moda, Marco Aurélio, a vida dos estoicos, e aí você começa a mudar um pouco a tua visão com relação à leitura, que não é só o conteúdo, às vezes é a forma com que foi escrita. Até no meu radar aí de livros para ler, eu assisti todos os filmes, mas eu vou querer ler também agora a saga do Senhor dos Anéis e do Harry Potter, né, que são, eu sei que dividem aí fãs, né, eu não sou clubista de nada aí basicamente, então eu pretendo ler os dois porque eu gosto dos dois. Mas eu quero ler o livro para entender um pouco mais assim no sentido de como é que foi escrito, as palavras usadas, a profundidade que foi dada, que muitas vezes não é exprimida ali no filme, né? Expressa no filme, desculpa. Então, a leitura ela proporciona esse momento de reflexão onde você consegue ter essa profundidade de reflexão mesmo, né? E a leitura mudou a minha vida, né? Então, queria fazer esse comentário porque eu era uma pessoa extremamente relapsa com relação aos estudos, extremamente... Bom, se tu pegar, por exemplo, algumas professoras diziam que eu era a fruta podre, inclusive, da turma, né? Não... Acho que a minha perspectiva de vida era ser um delinquente ali na minha adolescência, ou, enfim, não trabalhar, não seguir absolutamente nenhuma profissão. E essa questão, esse hábito da leitura, ele de fato foi entrando aos poucos dentro do meu dia a dia. E eu comecei a ler livros assim, bem banais mesmo, mas era mais para pegar a questão do hábito da leitura. Então eu já li Sutil Arte de Ligar o Foda-se, não sei se é bem assim o nome do livro, mas já li livros assim, livros no hype, né, digamos, que é justamente para você pegar o hábito. E aos poucos, conforme você for pegando o hábito, você vai entendendo que é uma forma de você estar conectado muitas vezes com você mesmo. É um momento que você para e você pensa assim dentro de você sobre as tuas atitudes, sobre as tuas ações, aonde você quer chegar. E a leitura, ela mudou minha vida porque melhorou meu vocabulário, então eu consegui me desenvolver melhor profissionalmente. Hoje eu trabalho num lugar, assim, trabalho numa instituição financeira, né? Então, eu como CLT, mas eu trabalho numa instituição financeira num cargo que eu considero importante, né? E foi através do estudo, foi através da leitura. A minha mãe, sempre foi trabalhadora, não conheci meu pai, então filho de pai ausente, né? Mas eu tive uma família, uma mãe e meus avós muito presente. E a gente, tudo que construiu foi com muita, muita, muita força de vontade e trabalho. E eu tenho exemplos dentro de casa que, através do estudo e através da leitura, mudaram o rumo da vida. Não para ficar milionário, não é essa a ideia, mas para viver bem. E para viver bem, a gente precisa de duas coisas. Primeiro de tudo é família, e segundo de tudo, e a segunda coisa seria a liberdade de pensamento, né? O senso crítico, capacidade de você tomar decisões, sábias decisões, e só a inteligência vai proporcionar. E como é que você se torna uma pessoa inteligente? Lendo. Não existe outro caminho. Tá bom? Eu vou deixar alguns livros que eu considero importante, que eu considero de leitura fácil, até a leitura um pouco mais avançada, para quem quer se experimentar. Os links são de afiliados da Amazon, todas das lojas oficiais. E o que é esse link de afiliado, tá? Você não paga nenhum real a mais por isso, mas comprando através do link que está na descrição, você me ajuda a continuar criando conteúdos como esse. Então, se você tiver interesse em algum desses livros, ou quer outros livros, deixe nos comentários também que eu posso estar enviando o link aí, um a um para vocês. Tá bom? Para quem ainda não se inscreveu, ainda dá tempo, se inscreve aqui no canal. Vai ter muitos conteúdos aí sobre livros, sobre economia, sobre investimentos, orçamento, mas como eu estou no começo, então eu vou explorar um pouco de cada área
para ver também onde que eu me identifico e como é que vai ser aí os próximos passos aqui do canal. Se você também tiver alguma sugestão de conteúdo que você queira que eu traga, deixe nos comentários, que a gente, sem dúvida nenhuma, vai estar lendo com todo o carinho do mundo, um a um, para entender melhor a demanda e estar trazendo o que faz sentido para vocês, tá bom? E vou deixar minha última recomendação. Se você ainda não começou a investir, ainda não começou a organizar o seu orçamento, eu tenho um vídeo aqui onde eu falo sobre orçamento e eu tenho outro sobre a mentalidade de investidor, que é um vídeo muito bacana que eu fiz ali, que traz um pouco dessa ideia de curto prazo, longo prazo, e eu acho que casa bastante aqui com essa questão da leitura.